Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado para você aqui nesse sabadão, dia 21 de outubro de 2023, mais uma edição do nosso Parque Fechado Happy Hour por aqui. Hoje teve a a corrida sprint, né, do GP dos Estados Unidos, e a gente vai falar disso para você. Teve vitória do Max Verstappen e, claro, tem bastante coisa pra gente conversar aí, tá certo? Bom, estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, também na Twitch, no Facebook, no Twitter da F1 Mania e no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br. Então, muito obrigado pela sua presença. Sempre lembrando, né? Você que tá aí no YouTube, tá na Twitch, tá no Twitter, pode mandar no Facebook, manda comentário pra gente, a gente põe na tela, a gente responde, a gente troca uma ideia e tudo mais, tá bom? Aproveita para recomendar o Parque Fechado para todo mundo aí, para todos os seus amigos, para ter sempre aquele debate, né? É legal debater com amigo, né? O debate é um pouquinho, às vezes, mais acalorado, né? Mas a gente gosta, é sempre divertido. Então, vamos que vamos. Começar, como a gente sempre faz aqui, com o resultado dessa sprint, né, dessa corrida sprint desse sabadão aí. Não foi a corrida mais agitada do mundo, mas ela deu algumas dicas legais pra gente com relação ao que pode acontecer amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? A vitória de Max Verstappen da Red Bull com 9 segundos e meio de vantagem para Lewis Hamilton, que foi o segundo colocado. Charles Leclerc, que tinha largado ali junto com eles, né, largou em segundo. Acabou chegando na terceira posição, perdeu a posição na primeira volta ali. E na quarta posição, Lando Norris da McLaren. Quinto, Sérgio Pérez da Red Bull. Sexto, Carlos Sainz da Ferrari. Sétimo, Pierre Gasly da Alpine. Oitavo, George Russell da Mercedes. Nono, Alexander Albon da Williams. E décimo, Oscar Piastri da McLaren, né? Também completando aí os 20 primeiros, a gente teve em 11º lugar Esteban Ocon da Alpine. 13º, Fernando Alonso da Aston Martin. 14º, Yuki Tsunoda da AlphaTauri. 15º, Nico Hülkenberg da Haas. 16º, Valtteri Bottas da Alfa Romeo. 17º, Guan Yu Zhou da Alfa Romeo também. 18º, o Kevin Magnussen da Haas. 19º, Logan Sargent da Williams. 20º, Lance Stroll da Aston Martin. 20º, assim, ele acabou abandonando a 3 voltas do final e com problemas de freio. Aston Martin nessa corrida, meu Deus do céu. E eu pulei a 12ª posição aqui, que foi do Daniel Ricciardo, também da AlphaTauri, tá bom? Vamos que vamos então. Eu já vou pegar e vou trazer aqui o Vitor. Tá tudo ok aí, Vitão? Então vamos que vamos. Muito boa tarde, Vitor Berto, nesse nosso Parque Fechado Happy Hour por aqui com a gente. Você foi otimista, falou tarde, boa tarde. Tá tarde da noite já. Verdade, boa tarde da noite. Boa noite, 8h04 agora no horário de Brasília. Então boa noite, Vitor Berto, obrigado pela presença no nosso Parque Fechado aqui. Não foi a corrida mais agitada do mundo, né, essa sprint do GP dos Estados Unidos, mas... deu algumas dicas interessantes, talvez, aí pro Grande Prêmio dos Estados Unidos amanhã, Vitor. Boa noite. Agora sim. Boa noite, Garcia. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. Assim, eu não achei das piores, honestamente. Acho que a gente já teve corridas menos interessantes. E eu não... Assim, realmente foi uma corrida com pouquíssima atividade. Acho que teve aquela briga ali com o Sainz por uma questão de pneus, mas eu fiquei animado no começo ali de ver o Hamilton andando próximo do Verstappen, né, dando essa sensação que a vantagem do Verstappen parece ser menor. Há uma vantagem, porque se a gente vai olhar o final, ele termina 9 segundos e meio na frente do Hamilton, só que, sei lá, assim, minha sensação é que em outras, se fosse mais pro começo do ano, a vantagem seria maior. E acho que, assim, que o Hamilton talvez não tenha oportunidade de passar, porque a Mercedes é muito ruim no último setor, né? E acho que por característica do carro mesmo. Então eu tive um comecinho ali animado de corrida pra mim, mas realmente foi uma corrida bem fraquinha, não teve grandes coisas, nada que levou, assim,
a dar aquela levantadinha da cadeira e falar, nossa, não teve, mas é isso. Fico mais curioso para ver depois desse resultado do Max, né, fazer a apostinha de que volta que ele vai passar amanhã para liderar a corrida. Esse que é o ponto, né? Assim, a gente fica sempre naquela expectativa, como a gente sempre fala, e ontem a gente viu isso, né? A gente viu uma aproximação entre os carros, né? Os carros muito mais próximos. Hoje, você falou dos 9,5 segundos, e isso em 19 voltas dá meio segundo por volta. Já teve sprint esse ano, se eu não me engano, na Áustria. Eu não vou arriscar, porque eu posso estar errado, mas já teve sprint esse ano que o Verstappen abriu 20 segundos, né? O que daria ali um segundo por volta. Deu menos agora, e agora sim, é o que você falou, a sprint, ela não tem conversa, né? Acelera e vai. Amanhã tem estratégia, amanhã tem parada nos boxes, amanhã, e isso pode contar, inclusive, muito a favor do próprio Max Verstappen. Ele não larga na pole, né? Ele não larga na pole. Então tem aquela dificuldade, o tempo que você perde de passar os outros. Mas o ritmo de corrida é aquela história. Parece bom, mais uma vez, né? Sim. O ritmo de corrida dele parece melhor do que o que é o ritmo de qualificação, né? Que a gente foi ver hoje, ele fez a pole para sprint, mas foram 4 pilotos no mesmo décimo que ele, 2 pilotos a meio décimo dele. Então, a vantagem na qualificação, a gente tem visto já nas últimas corridas que é praticamente inexistente, né? Só que no ritmo de corrida, a Red Bull vai muito bem, o Verstappen vai muito bem, mas a Red Bull vai bem de modo geral. Aí também, do Pérez, o ritmo dele também é bom, né? Não do Pérez em si, porque a gente vê ele fazendo muita bobagem na corrida, mas me parece ser a equipe que menos gasta pneu, né? Então isso te permite forçar mais e também com essa forçar abre e aí tipo, também permite te economizar e administrar a corrida. Então me parece que quando a gente tá falando de ritmo de corrida, e eu acho que tá muito ligado também ao carro pesado, né? Talvez a Red Bull seja o carro que funciona melhor pesado. Então, até porque o que vale é corrida, né? Então é até mais inteligente você investir em um carro que anda melhor pesado. Né? Você não pode ir péssimo no carro leve, porque senão você vai largar muito de trás e não dá tempo para passar todo mundo. Mas é o que você falou, assim, a prioridade é sem dúvida nenhuma a corrida. Eles têm feito isso muito bem. E para quem eventualmente fala assim, mas carro leve, carro pesado não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. A gente tem distribuição de peso, a gente tem vários fatores aí que acabam influenciando isso. Tem carro que gasta mais pneu, tem carro que gasta menos pneu, muitas vezes por o carro pesado ele tende a ficar mais próximo ao solo, né? Sim. Então, pensa que você faz com o mesmo ajuste a qualificação e a corrida. Isso. Então, tem carro que se você abaixar muito, na hora que colocar o peso, vai baixar, todos os carros vão baixar mais ainda. E aí, qual é o limite, né? Se talvez tenha... A gente viu isso no ano passado, principalmente por causa da história do porpoising, né? Dos carros quicarem. Tem equipes que não podiam andar com o carro muito baixo. Então tinha que fazer o qualify alto, para que também quando colocasse gasolina, né? O combustível, o carro quando baixasse ainda ficasse naquele limite de não ficar tão baixo. Né? Então, talvez também seja explicação de por que a Red Bull vai tão bem. Porque ela também foi a que menos sofreu com porpoising desde o começo da história desse novo carro, né? Então pode também estar aí a explicação. E eles estão aí tranquilos. Eu não consigo cravar que amanhã o Verstappen vai vencer, mas ele me parece, de novo, o favorito. Por isso que eu falei já na abertura que é mais entender que volta que ele vai apostar, que volta que ele vai passar pela liderança. Mas, e não pode ainda, porque a nossa aposta ela costuma ser mais complexa do que isso. Mas, assim... Se você fosse fazer uma aposta agora por vitória amanhã, sua aposta seria Verstappen. Acho que sim. Não sei, eu ainda tenho mais um tempo pra pensar, né? Eu já tenho que postar agora. Não, eu acho que assim, não chega na metade da corrida. Se tudo for normal, tudo que me parece hoje, né? Óbvio que a gente pode chegar amanhã e, sei lá, surpreender com... Porque também tem um fator pra mim que é o seguinte... E parecia que o Leclerc ia passar ele hoje na largada, né? Que ele foi muito duro e jogou o cara lá quase pra fora. Foi o limite, né? Então, assim, se o Leclerc passa, como que ia ser a sprint do Verstappen? Ele ia ganhar? Eu acredito que sim.
Mas não ia ser com os 9 também, porque ele ia levar esse tempo para passar o Leclerc. Né? E eu digo mais, eu tô falando do Leclerc não porque eu acreditar que o Leclerc ia ganhar e tudo mais. É porque talvez o Leclerc não teria caído para terceiro, né? Que foi o que aconteceu também. A gente não viu em momento nenhum essa dinâmica de como seria o Leclerc em segundo, porque o Leclerc, por conta daquilo, ele cai para terceiro. Então é o Hamilton que ataca. Então eu acho que tem toda uma composição. Amanhã o Leclerc larga em primeiro. Pode ser que o ritmo de corrida dele amanhã seja bom e que aí o Verstappen não consiga passar com tanta facilidade, né? Eu acho que tem esse fator também que hoje a gente acabou não vendo, né? Quando a gente olha só pra tabela, me parece que o ritmo de corrida do Leclerc não foi dos melhores, porque o Hamilton termina muito na frente dele, né? Mas não sei. Amanhã pode ser muito diferente, né? Amanhã pode ser muito diferente. Pode ser que seja até mais fácil pro Verstappen, porque vai ter o Leclerc às vezes segurando todo mundo lá na ponta, né, segurando o Hamilton, que às vezes é mais rápido, mas não consegue passar, porque o terceiro setor da Mercedes é ruim. Não é a mesma corrida de hoje, né? Tem uma composição muito diferente para amanhã. E o Hamilton, inclusive, acho que larga em terceiro, não é em segundo também, né? O Hamilton larga... porque é Leclerc, Norris e Hamilton. Leclerc, Norris e Hamilton, isso mesmo. Então pode ser muito diferente amanhã. Mas, passando por esse lado, eu vou desconsiderar o Norris, eu vou desconsiderar... Se bem que não vou desconsiderar o Norris, eu já explico por quê, vai. O Garcia, se você me permite rapidinho, desculpa te cortar. Claro. Eu tava aqui desde a hora que você falou da sprint da Áustria procurando e eu finalmente achei. Ele terminou 21 segundos na frente do Pérez. Foi na Áustria mesmo, né? Foi na Áustria. Então, na frente do companheiro de equipe. Então, sim. E 23 do Sainz, que terminou em terceiro. Boa. Sobre essa questão, porque o que a gente tem numa sprint que não foi tão movimentada, o que a gente tem é uma análise aqui de ritmo de corrida. Eu ia excluir o Norris dessa análise, mas eu não vou excluir. E eu já explico por quê. A gente tem um Verstappen que, de novo, ele pôs meio segundo por volta em cima do Hamilton. Um Hamilton que... Ele foi ali, ele ficou 8 segundos e meio à frente do Leclerc. Então, também teve um ritmo de corrida melhor. Eu senti que o Leclerc, em ritmo de corrida, talvez a Ferrari tenha sido a que mais perdeu nessa comparação. E eu ia excluir o Norris dessa análise, porque o Norris perdeu muito tempo brigando com o Sainz. E muito tempo mesmo, foram 3 voltas ali de uma disputa dura, teve X, teve carro de lado e tal. Mas o Norris, ele termina muito próximo do Leclerc, a menos de 1 segundo. Então, o ritmo... E o Russell também teve dificuldade, né? Também não é que o Norris foi incompetente. Isso. Mas, assim, ele perde muito tempo e mesmo assim ele chega a menos de 1 segundo do Leclerc. O que significa que, aparentemente, o ritmo de corrida da McLaren é bom. Então, se a gente pega friamente, só comparando o que a gente viu hoje, todo mundo com pneu amarelo, tal, a gente pode excluir o Sainz que largou contra o pneu. Mas assim, todo mundo com pneu amarelo, se a gente for analisar só ritmo de corrida, a McLaren pode ser o pulo do gato aí nessa brincadeira, porque parece ter o carro mais rápido em ritmo de corrida, para quem sabe aí trazer um pouco mais de dificuldade para um Verstappen que larga lá atrás, em sexto. Para o Verstappen é lá atrás, né? Sim, e antes também que alguém venha falar alguma coisa, mas o Piastri teve um problema na asa dianteira, né? Tanto que ele nem mal conseguisse ficar dentro da pista, tomou bandeira preta e branca por ficar ultrapassando o limite. Foi o único, né, se não me engano? Foi o único que tomou bandeira preta e branca. O Magnussen ficou perto de receber, mas ele só extrapolou 2 vezes. O Piastri, ele... Tipo, eu confesso assim que mesmo com a asa, ele deu uma dificultada ali no começo da corrida para os outros passarem ele, né? Que depois foi todo mundo passando, tanto que o Russell passa por fora, porque o Russell não consegue achar um espaço. Então, me parece sim que o ritmo da McLaren é muito bom. E de novo, vou lembrar uma coisa que eu lembrei ontem, que a gente falou no GP no Japão. Nossa, me deu um branco. Não, foi GP do Qatar, que foi a etapa passada. Eu falei, não lembro mais. No que a gente falou no parque fechado do GP do Qatar. O ritmo da McLaren é tão bom que se a gente fosse olhar as 3 últimas corridas, ela seria líder do Mundial de Construtores. Então parece que, apesar do Norris ter falado na quinta-feira
né, anteontem, que o final de semana da McLaren não seria tão bom, porque, talvez não ande tão bem nos Estados Unidos, realmente eles não fizeram uma boa qualificação para sprint e não conseguiram posicionar bem os dois carros para amanhã, mas o ritmo de corrida deles é muito bom. E um tá bem posicionado. E um tá bem posicionado, sim. Larga na primeira fila, pode passar na primeira curva, e também, a depender de como passar, o quanto abrir, pode ser uma dificuldade pro Verstappen. Né? Eu não lembro se esse ano a gente já viu, assim, nessas últimas coisas acho que a gente não chegou a ver os dois brigando por posição, né? Verstappen e Norris? Acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente viu Verstappen e Piastri, é certeza. Sim. Mas eu acho que teve Verstappen e Norris também. Porque é isso, assim. O Norris não é um cara super fácil de passar. Uhum. E o mais Verstappen do que isso, também é o cara que joga duro, então vamos ver como é que vai ser. E o Leclerc não é um cara que joga tão duro quanto o Verstappen, né? Se o Norris souber aproveitar bem dessa largada... Não, e eu não tinha me atentado nessa informação, que ele terminou tão próximo hoje. Então, assim, amanhã, né, eu falei assim, vai saber o que vai acontecer com o Leclerc, né? Se de repente consegue abrir e tal. Eu já tô achando outra coisa, já tô achando que o Leclerc deve passar logo no começo da corrida e ele vai abrir. Né? Porque se ele terminou tão próximo, mesmo perdendo tanto tempo para passar o Sainz, ele perdeu bastante tempo para passar o Sainz, né? Mesmo assim, ele tirou tudo do Leclerc. Então, amanhã a corrida tá mais pro Norris do que pro Leclerc, né? Então, vamos ver. Eu vou até puxar aqui, porque se eu for puxar de cabeça eu vou errar. Os três primeiros, ok. Os três primeiros, Leclerc, Norris e Leclerc, Norris, Hamilton. De amanhã? Isso. Leclerc, Norris, Hamilton, Sainz, Russell, Verstappen em sexto. Russell, verdade. Esqueci do Russell. Tem o Russell. Isso. Também não é um cara fácil de passar, não. O próprio Sainz não é um cara fácil de passar. Acho que ali na frente do Verstappen, o único que é fácil é o Leclerc. Eu falo isso porque é o que a gente tava falando ontem, né? A gente tem uma situação... A gente tem um salseiro ali na frente. Era pro Piastri até fazer parte desse salseiro, mas não, vai largar em décimo, vai largar um pouco mais atrás... Mas a situação ali, ela é um salseiro, sim. É todo mundo querendo jantar. Pra mim, a pior situação ali, é estranho de falar isso, mas a pior situação é do Leclerc, porque é um cara que não é lá muito combativo e aí vem todo mundo babando pra cima dele. Sim, dependendo da escolha dos pneus pra largada amanhã, ele vai ser engolido, né? Não sei, pode ser que ele escolha os pneus macios, mas dependendo de qual for a escolha, o que a gente sabe é que o Sainz não deve largar de macios, porque eu acho que ele só deve ter pneus bem usados. A Pirelli ainda não mandou pra gente qual é a relação de pneus novos que cada um tem, mas eu acredito que ele não tem. É que eu acho que ele largou com pneus usados. Precisaria confirmar a informação aqui. Mas assim, cara, tem uma vida meio difícil mesmo ali o Leclerc, porque é isso, vai vir todo mundo babando. O pneu do Sainz só tinha 3 voltas, então eu acho que ele não deve ter mais nenhum pneu novo pra amanhã. Então os outros devem largar de pneu macio, não sei, vamos ver. Aí vai depender da escolha de cada um, né? E aí isso pode também determinar muito o primeiro stint da corrida. Sim. E aí eu fico até pensando, né? O que a Red Bull vai fazer? Larga de macios para atacar todo mundo logo de cara, também já sabendo que os pneus normalmente duram mais nos carros deles, então me parece ter uma lógica aí. Ou larga de pneus mais duros, talvez não o duro, mas sei lá, o médio ou o duro, para ficar mais tempo na pista e passar todo mundo na pista, assim, na parada de box, né? Fazer um baita de um undercut. Não sei, vamos ver como é que eles vão se posicionar para amanhã, porque é isso, assim, tem um salseiro bom ali na frente, que não deixa a vida do Verstappen tão fácil, né? De novo, o carro parece ser o mais rápido em corrida? Parece, mas não parece ser o muito mais rápido como já foi esse ano. A ponto da gente bancar com total certeza que ele sai de sexto e ganha. E a gente sabe que precisa ser muito melhor pra conseguir isso. Só ser um pouquinho melhor não adianta, porque às vezes você não consegue se aproximar o suficiente para ultrapassar. Então,
assim, eu não acho que a corrida, vendo a sprint de hoje, eu não acho que a corrida de amanhã vai ser maravilhosa, né? Mas tem alguma coisa interessante para assistir amanhã, pode ser que em 10 voltas se resolva, mas vão ter aí essas primeiras voltas muito interessantes. Certo, boa. Bom, vamos aguardar. A gente teve uma corrida que, assim, não tão movimentada, né, como a gente já abriu falando aqui, mas um ou outro lance até que interessante. A gente teve a largada, que foi boa, e o Leclerc forçando para cima do Verstappen, o Verstappen forte na defesa, até... Ok, nada punível, mas assim, até acho que o Verstappen passa um pouquinho do ponto ali, né? E a gente teve alguns lances a gente teve Lando Norris com o Sainz, que a gente já falou aqui também, ele perde algumas 3 ou 4 voltas ali para tentar passar o Sainz, leva um bom tempo, né? E a gente teve pilotos se empurrando para fora da pista, assim como a punição até ao Russell, né, que foi considerado que passou o Piastri cortando caminho. É que cortar caminho é estranho falar isso sendo que ele foi por fora, né? Mas assim... ele pegou o caminho mais longo, os limites, né, de pista. A gente até chegou a conversar lá no grupo da redação antes disso, que se tivesse grama, o punido seria o Verstappen por ter forçado o Russell para fora da pista. Não foi o mesmo lance, mas o Joe, por exemplo, foi punido por forçar o Magnussen para fora da pista, né? Imagino que teria rolado uma investigação parecida. Eu vou falar que na ultrapassagem do Pérez... Não, uma volta antes dele ultrapassar o Pérez, eu fico com a impressão que ele passa um pouquinho do ponto com o Pérez também, e ele força o Pérez para fora da pista. Aí na volta seguinte, ok, ele passa limpo, mas uma volta antes ainda acho que ele joga o Pérez para fora ali. Que deu tempo do Pérez se recuperar. Porque é a velha história, né? Tem um carro do teu lado, deixa espaço. E a Fórmula 1 usa muito o argumento de punir quem prejudicou alguém. Se um dos lados saiu prejudicado, ela pune quem se deu bem, vamos dizer assim. Então, se tivesse grama ali, o Russell teria sido prejudicado, o Piastri teria sido punido. É mais ou menos isso. E isso deixa a regra estranha, né? Mais uma vez vamos falar dessa regra que a gente não gosta, né? Óbvio que como ela existe, ela precisa ser respeitada, mas a gente não gosta dessa história de limite de pista, porque acaba deixando artificial a história, né? Porque, de novo, não é que o piloto cortou o caminho, não fez uma curva, pegou o caminho mais curto, né? Que para mim o limite de pista deveria estar muito baseado nisso, né? A pista tem, vamos dizer, 4 km. Se o cara corta o caminho, a pista para ele passou a ter 3.950, sei lá, ele cortou 50 metros. Tô chutando qualquer número. Agora, do jeito que eles, na verdade, sempre que são punidos, pegam um caminho mais longo. Na verdade, pra pista, porque, óbvio, né, eles diminuíram menos na entrada, então eles saem mais lançados na saída. Então, no fim, ainda assim, eles ganham uma vantagem, mas não há um corte de pista, eles fazem um traçado mais longo. Eu não gosto como a regra é feita, assim. De novo, acho que deveria ser só pra quem encurta o caminho e não pra quem extrapola um pouco. Ou bota grama, bota brita, e aí vê. Às vezes, mesmo botando grama, uma ultrapassagem como hoje teria acontecido. Não sei. É que o Russell tava com tanta ação ali naquele momento que talvez teria passado. E aí, beleza, se mesmo com a grama passou, segue o jogo. Né? Isso é muito ruim porque a gente vê um resultado na pista que não é o mesmo resultado que a gente vê logo em seguida, porque aí a punição é aplicada, fora as que são horas depois. Então, isso eu acho isso bem prejudicial. Eles tinham que facilitar um pouco as regras. E eu achei muito engraçado, Garcia, que ontem o Verstappen acabou perdendo a última volta dele porque ele extrapolou o limite, não lembro de que curva agora, se eu não me engano, da 19. Ou 19, da 12 ou da 15 ou da 19, né? Porque 19, era onde eles estão extrapolando. E aí ele perde a volta, enfim, é a regra, ok. E aí pra hoje, eles foram lá e pintaram. A linha branca, sei lá, ela tem 20, sei lá, tem 10 centímetros de largura. Aí eles foram lá e colocaram 30 centímetros de largura. Aí você olha pela imagem, agora tem um faixão branco
que é... O que eles fizeram para não extrapolar o limite? Eles aumentaram a faixa branca. Agora a faixa branca tá gigante. E aí agora ninguém extrapola mais o limite. Então, no fim, isso me parece que nem eles concordam com a regra deles mesmo. Então, assim, tá tão absurdo que, bom, já que a regra diz que não pode passar a faixa branca, o que vamos fazer? Vamos fazer a faixa branca 1 metro de largura, que aí não tem como passar mesmo o limite. Assume a falha, né? A Fórmula 1 assume a falha ao fazer isso. E assim, né, me incomoda um pouco eles terem mudado de ontem pra hoje, porque eu acho muito ruim quando a Fórmula 1 muda o traçado, e apesar de não terem mudado o traçado, já que eles aumentaram a linha branca, então eles aumentaram... Mudou o traçado. O tamanho da pista, já que o tamanho da pista é delimitado pelo fim da linha branca. Uhum. Então, no Qatar, pra mim, foi aceitável porque tinha uma situação de segurança lá e tudo bem. Agora, de ontem pra hoje, eu acho ruim. E aí eu digo mais, assim, já que quis mudar, então deveriam reverter tudo que foi punido ontem. E dar pole pro Verstappen. E pra outros pilotos, né? Porque, sei lá, teve outros pilotos que tiveram voltas deletadas que também foram prejudicados. Talvez não tenham passado ao Q2, ao Q3. E óbvio que não dá pra fazer isso, porque também não dá pra voltar tudo, porque, né? É isso, imagina a situação, um cara que não passou pro Q2. Como é que faz pra voltar? Então quem passou, larga em último. É impossível, não tem como. Mas eu acho muito ruim isso. Pelo que eu li hoje, o Verstappen concordou com a mudança, assim, né, que foram perguntar pra ele, mas o Helmut Marko foi entrevistado e o Helmut Marko falou que a FIA foi sensata. Então, acho que se eles não concordassem com isso, né, o Helmut Marko seria o cara que falaria assim, mas teriam que ter devolvido a pole do Verstappen de ontem. E ele não falou nada, então eu acho que ok. Mas eu fico com essa sensação que é meio ruim, né? Que não deveriam ficar mexendo na pista de um dia pro outro. O que eu acho que eles têm que fazer agora próxima etapa no México, quais curvas dá pra passar? Então já vão lá e pintam a faixa branca de 30 centímetros. Aqui em São Paulo na entrada da reta oposta, também já vai lá e faz isso. Na saída da curva do lago, também faz a mesma coisa. É que na subida dos boxes acho mais difícil porque tem grama lá, né? Mas... ali onde fazem geralmente é ali na Chiculândia, né? Que é no final da reta oposta, e no Laranja, né? Na saída do Laranja, né? Que é a entrada da reta oposta. Ali são os dois lugares que não tem grama, então, e que os pilotos normalmente abusam um pouco. Então já vai lá e já botam a linha branca de 30 centímetros. Espero que eles já pintem antes da corrida. Porque também é muito ruim isso, né? Ficar mudando uma hora para outra. Porque também, imagina que os pilotos ontem se adaptaram a pilotar de um jeito para não extrapolar, e aí hoje eles podem extrapolar, então... E aí os que não tinham se adaptado vão se dar melhor hoje, porque aí eles já estavam dirigindo errado, e aí agora eles podem continuar. Então, eu acho complicado, não gostei dessa mudança também. Boa. Eu espero que tenha alguém incomodado lá na Fórmula 1 com isso e que possa pensar em algo mais efetivo aí pro ano que vem, porque a gente acaba gastando muito do nosso tempo aqui, inclusive, muitas vezes falando sobre esse assunto, mas é porque, de verdade, acaba incomodando mesmo, né? O piloto ser, sei lá, punido por passar por fora também. Por mais que fosse uma curva para a esquerda e outra para a direita, alguma vantagem a gente sabe que ele teve, mas é um tipo de punição que acaba sendo meio estranho, fora que levou 3 voltas para o cara ser punido, sei lá, enfim. Vamos deixar desse jeito mesmo, pelo menos agora pros Estados Unidos, né? Você acredita que esses 6 primeiros pilotos, quase numa posição inversa ao que a gente possa esperar, já que o 6º é o Verstappen, possam transformar um grande prêmio dos Estados Unidos numa corrida mais agitada do que foi essa sprint amanhã, Vitor? Eu acho que sim, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Parece que o Leclerc não é o mais rápido na corrida, então deve ser ameaçado ali pelo Norris, deve ter ali... A Ferrari costuma fazer um fim de corrida normalmente um pouquinho mais fraco, então o Sainz que está ali no meio também pode se atrapalhar. Ele me parece não ter pneu macio para largar amanhã. Não sei como é que vai ser a escolha dos pilotos, né? Mas se todo mundo largar de macio e ele não largar,
Então também deve complicar um pouco para ele. E aí quando eu falo complicar um pouco para ele é porque vai dar uma bagunçada ali, né? Que aí vai ter gente tentando passar, né? Ele vai tentando segurar. Então deve ter... Eu imagino que as primeiras voltas vão ser boas. Mas também acredito que vai chegar um momento que vai estabilizar como foi na sprint. E aí acaba que a gente entra naquele modus meio ponto morto da corrida, né? Vai depender mais de quanto tempo vai demorar se conseguir o Verstappen para brigar pela primeira posição. O George Garcês, inclusive, tá na linha, que ele falou assim, olha, o Max larga do lado do Russell, esses dois já tem alguns episódios. Eu lembro de um, que foi no Azerbaijão. Né? O Russell foi tentar passar o Verstappen, que jogou um pouco pesado. Sim. Né? Os dois foram bem duros, né? Os dois foram duros e a gente até chegou a comentar aqui que alguém precisa ser um pouco duro com o Verstappen também, né? E acabou sendo o que aconteceu. Mas, sei, esperar um toque também, apesar da curva 1, principalmente nas largadas, não ser fácil lá nos Estados Unidos, lá em Austin, mas esperar toque também, não sei se é o caso, né? Hoje o Hamilton e o Leclerc quase, né? Eu não lembro se eles chegaram a se tocar, mas foi por muito pouco. Foi por pouquinho. Ele tem um momento que o Hamilton dá uma tirada assim no carro. E o Piastri tomou um toque de alguém, né? Então costuma ter uns toquezinhos sim ali naquela largada, porque a curva é numa freada em subida. Tem gente que faz ela bem fechadinha, tem gente que faz ela lá por fora. Ela é larga também, então tem muitas situações que você vê 3 carros fazendo a saída dela. Então, eu não acho impossível ter toque não, mas os pilotos costumam ser, principalmente os líderes, né, costumam ser um pouquinho mais cuidadosos na primeira volta. Não, né, Hamilton e Russell não foram no Qatar, mas... Bem lembrado. Vamos lá, vou ler algumas mensagens aqui do pessoal. O Victor Alves: Leclerc deve largar de macio, mas o carro da Ferrari vai comer o pneu em poucas voltas. Costuma ser uma característica do carro da Ferrari, inclusive. O Sidney: minha impressão é que a Ferrari continua comendo pneu. Norris se aproximou do Leclerc no final também por conta disso, né? E aqui tem um pouco também, tem um pouco também da história de você analisar a janela do pneu de cada um. O quanto eles já entraram com esses pneus já usados, né? E é o que a gente vai ver amanhã. Mas, fato é que, pelo que a gente está acostumado, sim, a Ferrari costuma gastar mais pneu mesmo. Pelo que eu vi, hoje o Leclerc e o Norris tinham a mesma quantidade de voltas no pneu. Os dois tinham pneus que já tinham 5 voltas quando foram para a largada. Boa. George Garcês: acho que Leclerc e Norris vão se tocar na primeira curva amanhã. O Paulo Jesus está sempre junto com a gente aqui também, né? Ele tá lá direto de Manaus, como sempre, 32 graus, essa hora, 32 graus. Se bem que acho que lá não é 8 da noite ainda, né? O seu microfone estava fechado no... Não, eu falei puxado. Victor Alves: Leclerc só joga duro contra o Sainz. E o Gustavo Veronese: Hamilton tirou o pé depois de 1/3 de corrida. Quem eu fiquei com a impressão que estava bem relaxado ali, aquela rotação do carro baixinha e tudo mais, foi o próprio Verstappen, né? Já tirando bem o pé no finalzinho ali. Mas a gente pouco teve de onboard do Hamilton para analisar essa tocada também, que fica um pouco mais difícil. O Paulo Roberto dizendo que o Sainz até que aguentou bem com os macios. Eu também achei. Sim. Também achei. Ainda mais sendo a Ferrari, eu achei que ele duraria menos. Eu achei que ele ia despencar no final da corrida, assim. Que no fim todo mundo ia conseguir passar ele. Coisa que a gente viu no Qatar, né? Com os pilotos que largaram de pneus médios. Eles foram despencando. Mas... talvez... Ele até fala, é um piloto que trata bem os pneus, né? Enfim. São dois pilotos que até tratam bem os pneus. O problema é que, assim... A Ferrari não trata bem os pneus. A Ferrari não trata. Aí fica um pouquinho mais complicado, né? O Sainz, que chegou a... Ele foi ultrapassado pelo Norris e pelo Pérez. Ele passa o
o Norris logo na primeira volta, e aí ele é ultrapassado, ele durou 10 voltas ainda na frente do Norris, e aí 11 na frente do Pérez, e acabou chegando 5 segundos ali atrás do Pérez, então claro, judiou um pouco, mas digamos que poderia ter sido pior. Se você for pensar nessas mesmas eventuais condições para amanhã, a hora que a janela do pneu dele começa a piorar, para no box e pronto. Mas o ritmo nas primeiras voltas ali foi até que interessante pro Carlos Sainz. E como vocês falaram aí, ele... Não sei se é questão de fazer milagre também, mas tratou bem da borracha e acabou segurando até que bem. Victor, vamos para os nossos heróis e vilões de hoje. Quem para você foi o piloto da sprint nesse sabadão? Garcia, para mim hoje quem fez aí o melhor, cara, eu vou acabar dando hoje pro Verstappen, né? A gente costuma gostar que o piloto passe para vencer, para dar, porque ele tem todo o domínio, mas eu acho que ninguém fez uma corrida assim excepcional, falar, putz, nossa, teve um piloto do dia. O Hamilton fez uma boa corrida, mas ao mesmo tempo não fez nada, né? Porque também ele passa não o Leclerc, tinha muito porque o Leclerc também, né? perdeu toda a ação dele por conta da espremida que ele tomou, né? Então, eu acho que o Max Verstappen hoje sim é o piloto do dia, da sprint também, né? Boa, perfeito. Eu vou ficar com o Max Verstappen também. Eu vou dar eu vou dar duas menções honrosas aqui. Uma pro próprio Hamilton, como você falou, independente do Leclerc ter perdido tempo ali na largada, por conta de ter atacado o Verstappen, soube se aproveitar bem da situação. E o Norris, pela boa recuperação, pelo bom ritmo de corrida ali, acho que merece uma menção honrosa também. E o nosso bananinha shootout desse sabadão, para você, é difícil até a gente pensar num bananinha, porque também ninguém não tem nem muito tempo para isso, né? Mas é difícil, sei lá, o Joe que fez 2 vezes, empurrou o Magnussen para fora. Podia falar do Sargent, que largou em último, terminou em último, mas também não foi nada demais, né? Só foi o muda último. A cotação do dólar, né? Não sei, acho que ninguém assim também foi um grande destaque, mas se tiver que dar um nome, dá o Joe e dá um ponto de atenção pro Russell, né? Já que ele foi punido. Porque eu acho que não sei, eu ia falar uma coisa, mas talvez eu esteja errado, porque ele não chegou a perder a posição pro... Se bem que eu acho que... Não, eu vou falar assim, eu acho que ele não teria perdido a posição pro Gasly se ele tivesse deixado o Sainz passar e passasse o Sainz de volta, ou mesmo se ele não tivesse passado o Sainz, ele não ia terminar atrás do Gasly, né? Justo. Boa, bananinha. Eu vi que o Gavi, acho que entrou para votação aqui, é isso, Gavi? Eu vi que ele ligou a câmera aqui. Ou não sei. Então tá bom. Não, beleza. Então vamos lá. Esse foi o Bananinha Shootout. Cara, eu não sei também quem foi o Bananinha. Que difícil, né, cara? Muito difícil. Mas Bem difícil. Eu vou ficar com, sei lá, com o Guanyu Joe então também, por conta da punição, sei lá. Pronto, tá bom assim. Boa. Então é isso. Vamos para as nossas... o Gavino não vai entrar, porque chegou a hora da aposta também. Esse não é o forte dele, né? Então, para você, Vitor, quem vai fazer o pódio do GP dos Estados Unidos amanhã? Amanhã o pódio do GP dos Estados Unidos vai ser Norris, Verstappen e Hamilton. Norris, Verstappen e Hamilton. É porque eu quero ganhar, não é nem porque o que eu acho. Eu acho que o Verstappen ganha, mas eu vou apostar no Norris, Verstappen e Hamilton. Cara, eu vou de Norris, Hamilton e Leclerc. Pronto. Norris, Hamilton e Leclerc.
Tá bom assim pra mim. Eu vou tirar o Verstappen, hein? Não sei, não me pergunte o que vai acontecer com o O Verstappen. que vai acontecer com o Verstappen? Mas alguma coisa vai acontecer, alguma coisa que ele não gostaria vai acontecer. O Garcia, uma coisa que a gente tem que ficar de olho na corrida amanhã é quanto o Hamilton vai terminar na frente do Pérez. Sim. A diferença hoje caiu mais um pouquinho, tá com uma cara aí que o Hamilton tem tudo para passar. Eu acho que se ele não tivesse batido no Qatar, ele passaria nos Estados Unidos. Uhum. E tem um outro destaque que é o Leclerc, que se aproximou muito do Sainz, ele estava um pouco distante. Tá 156 a 151 agora. O Norris está com 141. Então, ao depender do resultado de amanhã, então assim, se o Norris for muito bem e as Ferraris forem muito mal, ele pode acabar passando os dois. Uhum. É um pouco difícil, mas assim, são 15 pontos. São 15 pontos entre o Norris e o Sainz, né? E 10 pontos entre o Norris e o Leclerc. Não sei se é super provável amanhã, porque se ele termina em segundo, precisaria que as duas Ferrari meio que não terminassem lá na em minha sétimo, cabeça oitavo. Na minha cabeça foi pela minha aposta aqui, coloquei ele em primeiro já, é verdade, não é tão fácil mesmo. Não é tão fácil, Porque se ele vencer, aí acho que pode acontecer, mas a gente sabe que não é tão fácil dele vencer amanhã também. E tem um outro destaque aqui, que é a McLaren tá a 6 pontos da Aston Martin, então eu vou, sem medo de queimar minha língua, com certeza amanhã a McLaren passa a Aston Martin no campeonato. A Aston Martin vai cair para quinto. Um carro que começou o ano tão bem, né? Claramente o segundo melhor carro, como a gente falou ontem, com uma certeza que o Alonso em algum momento venceria alguma corrida esse ano. Despencou tanto que tá para cair para a quinta posição do Mundial de Construtores. Cair mais não cai, porque aí a diferença é de mais de 100 pontos para a Alpine, que tem só 92. E a Aston Martin 230, a McLaren 224. E a Alpine não é uma equipe que soma tanto ponto assim, né? Eles teriam que... Tô fazendo uma conta aqui de cabeça. Já não passa mais esse ano. Boa. E só pra... Lógico que passa, é que eu tô fazendo a conta com um piloto só. Passaria, mas aí teria que a Alpine ganhar todas, dobradinha. A Aston Martin não pontuar nada. Então assim, matematicamente ainda é possível, mas não passa. E só pra gente... a gente falou da disputa entre o Pérez e o Hamilton aqui. São 27 pontos de diferença. Não passa amanhã, né? Até porque o Pérez tá lá, tá no jogo também, vai largar por ali. Mas assim, são 27 Mas faltam 5 corridas, né? Faltam 5 corridas. O ritmo que passa, antes do final do ano passa. Isso, né? Acredito, inclusive, que deve passar. 228 pro Pérez, 201 pro Hamilton. O Vitor Alves falando, né, que é duro que a Aston Martin corre com o piloto praticamente. Tem total razão. E o Lance Stroll caiu de 10º para 11º. O Gasly passou ele. Então, realmente, assim, quando tem o Alonso em quarto com 183 pontos, o Stroll só marcou 47. E aí a gente vai puxar todos aqueles problemas de novo da Aston Martin de ontem, mas é uma situação difícil. Ela começa com uma segunda força, as outras equipes melhoram, a Aston Martin não melhora nada, e aí ainda correndo com um piloto só. A situação já era ruim quando ela era a segunda força. Com um piloto só. Agora... Nenhum dos dois tá entregando, né? E, de novo, acho que não é culpa do Alonso, né? Que agora os dois pilotos não entregam. É que o carro não entrega, então mesmo o Alonso não consegue fazer milagre. E o Paulo Roberto ele até fala que o Alonso também já parece que tá de férias, né? Mas pensa também que milagre o piloto não vai fazer. Inclusive, Garcia, ele reclamou bastante hoje da Aston Martin ter tomado a decisão de colocar a atualização agora no carro, né, no GP dos Estados Unidos. Porque, como é um fim de semana de sprint, eles tiveram um treino só para testar o carro. Aí descobriram que o carro não tá bom ainda, né? Sei lá, talvez precise de mais ajuste ou talvez a atualização não funcione. Só que aí não dá para reverter, porque aí já tem a qualificação e aí já parque fechado e aí acabou o fim de semana. E aí ele falou, né? A gente tá pagando por ter tomado essa decisão. Espero colher frutos dessa decisão até o final do ano, né? Que é melhorar essa atualização para que eles terminem, né? Evoluir o ajuste, principalmente,
para que eles terminem o ano competitivos, algo que eles não estão sendo ultimamente. A gente já fez até a nossa votação, mas é que eu acho que vale um comentário aqui. Não tem informação, não tem rumor, não tem nada, é coisa da minha cabeça com base em algo que a gente já conversou aqui, mas o que eu vou falar agora é coisa completamente da minha cabeça, só para ficar bem claro, tá? Depois do Grande Prêmio da Espanha, que você esteve presente lá e você conversou com muita gente, você trouxe conversas de lá dizendo que a opção do Drugovich pelo Aston Martin teria sido porque esperava-se que o Alonso teria assinado com a Aston Martin e que já não esperava grande coisa da Aston Martin, mas a situação mudou na cabeça do Alonso porque o carro era bom, né? Isso, o Robson tá brincando aqui, vozes da minha mente. Essa voz da teoricamente, minha mente. O que me pareceu nas conversas que eu tive lá é que a sensação do paddock é que o Alonso tinha sido contratado pela Aston Martin para ser coach do Stroll. Sim. Não para ganhar nada. Era para ensinar o Lance Stroll a pilotar. Aí caiu no colo um carro bom, né? E que o Alonso logo desanimaria. A gente sabe que o Alonso já tem uma idade avançada também, mas ele foi ficando e foi se animando porque o carro era bom. De repente, tem uma reviravolta. E não tô nem falando do Drugovich, tá? Mas assim, de repente, tem uma reviravolta na cabeça do Alonso aí, né? Eu acho que sim, e eu concordo com você, assim, também não acho que é o Drugovich, porque eu não acho que é coisa pra ano que vem, tá? Isso. Não acho que o Alonso sai desse ano pro próximo porque o carro tá ruim, acho que ele vai tentar mais um ano. Mas se continuar do jeito que tá, aí ele sai, acho que no final do ano que vem. Só que aí eu acho que vai ser tarde demais pro Drugovich, enfim, aí entra todas aquelas combinações, né? O que nos parece agora é que se não for na vaga do Sargent, aí também sem informação nenhuma, né? Aí é minha opinião, é que se o Drugovich não assumir a vaga do Sargent, ele nunca mais corre na Fórmula 1. É isso. E eu tô com você nessa opinião. Eu até fiz questão de falar... Opinião, é totalmente opinião, não tem informação de nada das pessoas que fazem o empresariado dele, de nenhum dos patrocinadores. É realmente minha opinião. E eu fiz questão de ressaltar esse vozes da minha mente, como o Robinson Macedo brincou, porque assim, era para ser uma análise simples a questão do Alonso, mas como envolve Aston Martin, como envolve vaga, aí já vem aquela história, o ânimo de um Drugovich aí, e gente, não tem informação de nada, mas é isso, e eu queria inclusive focar mais na questão do Alonso, que eu acredito que não vai ter paciência mesmo de alongar muita coisa ali não, se esse carro se mantiver assim ano que vem. Se ele passar um ano lá do ano que vem andando como ele tá andando agora, É que eu acho que ele não faria isso, mas assim, modo de dizer, nem termina a temporada. Sim. E é modo de dizer mesmo, acho que ele termina. Ou termina em modo Vettel, né? Não, ou termina em modo McLaren, né? O GP2 End, né? Vai correr todas as etapas xingando o carro. Vai terminar, vai correr até o final, mas vai só xingar. Boa, é isso. Agora sim, amanhã, 4 da tarde, Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? Então por volta de 6 horas da tarde, horário de Brasília aí, pra quem tem gente que aparece da Europa aí e tal, tem pessoal de Manaus, então 6 horas da tarde, horário de Brasília, mais ou menos a gente tá por aqui. Vitor, suas considerações finais. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Tô animado para pelo menos o começo da corrida amanhã, para ver como é que vai se desenrolar ali as primeiras posições e como o Verstappen vai se comportar, se ele vai conseguir chegar ou não. No papel ele chega, vamos ver em que situação ele chega, se ele passa, se ele vai assumir essa posição aí e vencer mais uma corrida. Seria a 15ª vitória do ano em 18 etapas. Convido todo mundo a acompanhar amanhã com a gente o nosso tempo real no f1mania.net. A partir das 16 horas, horário de Brasília, como o Garcia já falou. Nunca é demais repetir, porque os horários todos bagunçados esse final de semana, né? Nenhum horário foi o mesmo. Então, a qualificação de ontem foi num horário, a sprint foi em outro, e a corrida de amanhã em outro horário, completamente diferente. Então, a gente não vai estar à noite amanhã, então é 4 da tarde, fica esperto, senão você vai perder a corrida. Quando você lembrar, já tá ficando noite, e já vai ter acabado a corrida. Então, acompanha com a gente. Então, se você não tiver como acompanhar pela TV, vem com a gente. E se tiver também, vem com a gente, porque a gente vai além do que
a televisão está mostrando. A gente olha para as outras posições, a gente fala das diferenças, a gente acompanha com um olhar mais apurado ali de como estão as coisas na pista, tá bom? Convido também a acessar o fmania.net para ler todas as notícias, declarações, ver galeria de fotos, ficar por dentro das nossas lives, nossos podcasts. É isso aí. Valeu, Garcia. Eu volto amanhã. É isso, tamo junto. Obrigado, Vitão. Gavi tava na escuta ali também. Grande abraço, meu irmão. Valeu todo mundo que acompanhou a gente aí, que participou, que assistiu um pedacinho. A gente volta amanhã por volta de 6 da tarde. E é isso. Valeu demais todo mundo. Curta muito o seu sabadão. Então, geralmente assim, né? Sabadão o pessoal sai e tal, mas não pode voltar muito tarde, porque de manhã tem corrida. Hoje pode estar liberado. Pode voltar tarde, chegar às 5 da manhã em casa que não vai perder. E a hora que acordar, isso. Conecta aqui porque já vai estar corrido. Hein? Exatamente, é isso. Tamo junto. Valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.